Quem foi Maria Firmina dos Reis? Quais foram seus feitos? Antes de começarmos, essa produção foi realizada pelos integrantes Clara Isabela, Eduardo Chaim, Guilherme Boldrin e José Mazei. Maria Firmina dos Reis foi a primeira romancista negra e abolicionista do Brasil. E apesar disso, foi por muito tempo apagada da história. Aqui vai um resumo de sua vida. Maria Firmina dos Reis nasceu em 11 de março de 1822, em São Luís, no Maranhão. Mas apesar disso, foi batizada apenas em 1825. Era filha da escrava alforriada, Leonor Felipa dos Reis, e possivelmente de João Pedro Esteves, nome que não constava nos registros de Firmina. Em 1847, Maria foi aprovada em primeiro lugar no concurso público da cadeira de Primeiras Letras da Vila de São José de Guimarães, após ter problemas com sua idade, já que a idade mínima era 25 e ela oficialmente tinha 22. Após a resolução do problema de sua idade e sua aprovação no concurso, Maria Firmina, em 1880, fundou a primeira escola mista no Maranhão, mas a instituição não durou muito. Por ser uma escola mista, a iniciativa na época causou muito descontentamento em parte da sociedade do povoado de Massaricó, obrigando a suspensão das atividades depois de 2 anos. Além de professora, Maria atuou como compositora, criando o hino em louvor à abolição da escravatura, além da sua profissão mais valiosa, escritora. Em suas obras, Firmina apresentava críticas à escravidão que estavam muito à frente do seu tempo, abordando suas próprias ideias abolicionistas a partir da perspectiva dos personagens negros. Sua escrita buscava representar os escravos de forma humanizada e enfatizar o protagonismo da mulher e do negro, diferentemente da literatura do período, sempre centrada na masculinidade e na branquitude. O interesse maior de Maria foi construir personagens negros que pudessem refletir sua própria condição, feito muito inovador quando pensamos na época que ele foi escrito. A autora afrodescendente, apesar de muito atuante na época, foi esquecida por muito tempo e, em 11 de novembro de 1917, veio a falecer pobre e cega na cidade de Guimarães, no Maranhão. Maria Firmina foi autora do primeiro romance abolicionista brasileiro, primeira mulher preta a publicar um romance na América Latina, e também foi a primeira mulher a ser aprovada em um concurso público. Hoje em dia, ela está ganhando cada vez mais o reconhecimento que merece, fazendo assim com que possamos nos deleitar de sua habilidade de criar histórias que eram acima do seu tempo e são modernas até hoje. Os livros de Maria Firmina foram apagados da história por muitos anos. Mas em 1962, Horácio de Almeida redescobriu a obra mais marcante da autora, onde são reforçados elementos da importância de Maria acerca de uma paixão proibida. O livro Úrsula, de 1859, foi o pioneiro da autora e de diversos pontos da literatura mundial, sendo o primeiro romance que foi escrito por uma mulher negra, além de ser o primeiro romance abolicionista do Brasil. O livro apresenta um romance característico no romantismo, com emoções afloradas, muito sentimentalismo e redenção ao amor, contando história entre a Úrsula, uma mulher branca, porém pobre que cuida de sua mãe acamada, e Tancredo, um jovem também branco, porém de uma família rica. O livro retrata muito o abolicionismo a partir do trio de personagens pretos, sendo eles Túlio, um escravo alforriado que encontrou Tancredo em dificuldades e o levou até a casa da Úrsula para cuidá-lo, tendo como consequência o amor da dupla. Susana, uma mulher que foi tirada de sua família e país para ser escrava no Brasil, sendo transportada de navio negreiro e passando pelas piores desumanidades. E Antero, que passou pelo mesmo que Susana e encontra nas bebidas um refúgio para tudo o que passou. Apesar de a autora dar muito espaço aos pretos para criticar a escravidão, o romance entre Tancredo e Úrsula ainda ocorria, porém se tornava impossível. O tio da Úrsula, Fernando P., é um péssimo homem, que é retratado como vilão na história.
pois maltratava seus escravos e fazia de tudo, passando dos limites para conquistar Úrsula. Por conta de seus ciúmes nesse amor entre Tancredo e sua sobrinha, Fernando matou Tancredo no dia do casamento, causando assim a loucura e futuramente a morte da Úrsula. Com o final dessa história, a gente pode observar mais um grande diferencial do livro, já que a mesma simplesmente não tem final feliz. Maria Firmina dos Reis foi uma escritora muito à frente do seu tempo, e a sua primeira história nos mostra o quão inteligente ela era. A grande escritora, até então, tem apenas 4 livros reconhecidos, todos com muitíssima qualidade. Os livros são Úrsula, de 1859, Gupeva, de 1859, Parnaso Maranhense, de 1861 e A Escrava, de 1887.